Olá pessoal, nessa aula eu vou falar um pouco sobre introdução ao Pentest. Antes de iniciar falando sobre Pentest, queria falar um pouco sobre quem são os atacantes, né? Aqui do lado esquerdo nós temos uma lista aqui com várias nomenclaturas, né? No caso aqui Black Hat, White Hat, Hacker, Cracker, Defacer, Ethical Hacker, Bankers, Carders, Freakers. Então a gente vê que existem muitas nomenclaturas para definir um atacante, né? Então, aqui, por exemplo, bunkers são os caras que geralmente mexem com fraudes bancárias, né? Então, criam aqueles malwares para infectar o computador do usuário, para roubar dados bancários, carders para roubar cartões de crédito, freakers para mexer com telefonia, script kids geralmente é o pessoal que está iniciando e já acha que é hacker. Então tem várias definições que a gente pode utilizar, né? Eu geralmente divido isso num eixo mais profissional, olhando para o lado profissional de quem realmente vive disso, quem realmente ganha dinheiro, né, profissionalmente, né? Então eu divido isso em Black Hat e White Hat, né? Sendo Black Hat o cara do mal, né, o criminoso, e o White Hat o cara do bem, né? Então o Black Hat seria aí o cracker, né? Seria o cara que ganha vida fraudando sistemas, invadindo por dinheiro ilegalmente, né? Ele não tem permissão para isso, ele atua de forma ilegal contra a lei. E o White Hat, pelo contrário, ele atua dentro da lei, né? Ele é contratado para fazer isso, existe um contrato, existe uma autorização e ele ganha dinheiro também, só que atuando do lado bom, do lado ético, né? Então a única coisa que diferencia o Black Hat do White Hat é na verdade a ética. Os dois eles têm as mesmas habilidades, o mesmo nível de conhecimento, ambos são excelentes profissionais, só que um atua para o mal e o outro atua para o bem. Tá? Então basicamente a única diferença é essa, é a ética. Bom, vamos lá então. O que é Pentest? Né? Pentest ele vem de Penetration Test. Se a gente traduzir ao pé da letra fica teste de penetração, né? Aí tem uma conotação estranha, né, na nossa língua, né? Teste de penetração. Pensa a pessoa perguntando o que você faz da vida e você respondendo que você faz teste de penetração, né? Fica meio difícil explicar isso. Mas no Brasil é muito usado TDI, teste de invasão ou teste de intrusão, ou simplesmente Pentest, tá? E o que vem a ser isso? Basicamente é o processo de você identificar e explorar falhas em sistemas e posteriormente você gera um relatório mostrando como que você invadiu aquele sistema para que possam ser aplicadas correções e tornar esses sistemas mais seguros, né? Então basicamente a empresa vai te contratar para você invadir esse sistema, ok? Bom, agora que a gente entendeu o que é Pentest, é interessante entender o que não é para não fazer confusão, né? Então a primeira coisa aí que muita gente se confunde, né, ou pelo menos acha, né, é falar que análise de vulnerabilidade é Pentest. Então pegar uma ferramenta automatizada, por exemplo um Nessus, uma Qualys, enfim, uma ferramenta automatizada, colocar o IP lá, mandar dar um scan e a ferramenta faz tudo automaticamente, gera um relatório e aí fala, eu fiz um pentest porque a ferramenta fez análise de vulnerabilidade. Isso não tem nada a ver com o pentest, tá? O pentest ele vai muito mais a fundo e é muito mais manual do que simplesmente sair executando ferramentas, né? Não é porque você instala uma distribuição como um Kali, alguma coisa, uma distribuição voltada para pentest, que você tem que sair executando todas as ferramentas que tem lá e você já está fazendo pentest, né? O pentest a gente vai aprender aí toda a metodologia envolvida por trás do pentest, várias técnicas, aprender a entender o que a gente está fazendo para não simplesmente sair fazendo qualquer coisa achando que está fazendo um pentest, tá? E a gente vai entender isso na prática, mas assim, só resumindo, você pegar uma ferramenta automatizada e executar ela, você não está fazendo pentest, você está fazendo análise de vulnerabilidade. Tá? Uma outra coisa é invasão sem autorização. O cara fala assim, eu fiz um pentest lá, depois tentei vender o serviço para o cliente não quis ou nem respondeu. Tal. Você não está fazendo pentest. O pentest ele só é um pentest quando o cliente contrata, existe um contrato, né, desse serviço e existe também uma autorização assinada pelo cliente. Se você não tem autorização, isso não é pentest, você está cometendo um crime. Se você invade e depois quer tentar
vender essa correção da falha, você está cometendo um crime, você não pode invadir. Hoje já existe lei que vai te condenar se você fizer uma invasão sem ter autorização. Tá? Então tenha autorização. Se você não tem autorização, você não está fazendo pentest. Bom, análise de vulnerabilidade, né? Análise de vulnerabilidade basicamente é uma ferramenta que tem uma enorme base de dados onde ela vai checar essa base de dados e testar essa vulnerabilidade no servidor ou no site que você está fazendo o teste, e depois ela traz ali, ela correlaciona e traz as vulnerabilidades que ela encontrou. Né? É uma forma muito boa, automatizada, né, de você identificar vulnerabilidades, mas não é pentest, tá? Então é bom a gente deixar isso muito claro. E também, falando de análise de vulnerabilidade, é interessante a gente citar também, por exemplo, a análise de vulnerabilidade ela pode ter muito falso positivo. Como assim? A ferramenta indicar que tem uma vulnerabilidade e, na verdade, não ter essa vulnerabilidade. Ou ela indicar não mostrar uma vulnerabilidade que é uma vulnerabilidade. Então pode ter muito falso positivo e falso negativo. E que é um pentester, né? O pentester é o profissional que executa pentest. Tá? Então existem várias nomenclaturas para isso também, né? Muitas vezes é conhecido como ethical hacker, né? Hacker ético, ou pentester, ou analista de segurança, consultor de segurança, enfim, depende muito, né, do contexto que está ali. Né? Mas, geralmente, eu uso o pentester para designar quem faz pentest, ok? Uma curiosidade aqui que eu acho interessante citar, porque hoje em dia é muito pouco usado, seria Tiger Team, Red Team e Blue Team. Antigamente, muita gente acha que pentest é uma coisa muito nova, é algo que está começando agora, pode ser uma profissão que está em alto crescimento agora, né? Mas é algo que não existe de agora, já existe há muito tempo, há mais de 10 anos já existiam pentesters fazendo testes de segurança em sistemas, tá? Então, naquela época, era mais conhecido como Tiger Team. Então, é um grupo especializado em fazer testes de segurança a fim de comprometer a segurança e depois mostrar como que faz para que a empresa faça a correção e torne esse sistema mais seguros. Né? E esse termo do Tiger Team surgiu, na verdade, dentro do exército, né, nos Estados Unidos, onde eles formaram um grupo com peritos, né, especialistas, um em cada área, e o objetivo deles era penetrar as bases militares, né, a fim de fazer isso de forma como um serviço de segurança, ou seja, uma vez que eles conseguiam penetrar uma base militar, né, penetrar aquela segurança, eles sabiam onde estava a falha e o que eles poderiam fazer para melhorar essa segurança. O que posteriormente foi bem visto, né, como uma ótima forma de você fazer a proteção de um ambiente, é você sabendo como ocorre o ataque, como ocorre a invasão. Né? Então, isso em segurança da informação acabou sendo primordial. Né? E aí surgiu o termo aí, então, de Tiger Team na época para designar esses times que faziam isso. Até hoje, às vezes, você vai ouvir Tiger Team, mas com uma frequência muito menor do que antigamente. E aí tem o Red Team e Blue Team. Red Team é o pessoal do time ofensivo, né, do time que faz ataques, pentesters, por exemplo, e Blue Team geralmente é o pessoal que faz a defesa, é da área defensiva. Então algumas vezes podem existir campeonatos aí ou até disputas entre Blue Team e Red Team, onde o time que é especializado em fazer defesa de sistemas vai ficar protegendo o sistema, e o time que é especializado em fazer ataques, pentesters, por exemplo, vão tentar atacar esse sistema e aí ver quem vence essa guerra. Então é algo bem interessante. É só uma curiosidade que é interessante a gente citar. Bom, vou falar agora dos tipos de pentest que a gente usa. Né? Então existem vários tipos, mas eu vou citar aqui os que a gente trabalha, por exemplo, aqui na DSEC. Então, por exemplo, os pentests mais usados, né? Os tipos de pentest que a gente mais vende aqui. Black Box, que é quando você não tem conhecimento nenhum sobre o alvo. Esse tipo de teste é o mais próximo de um ataque real e é o tipo de teste geralmente que eu passo quando o cliente ele quer ter uma visão de se o negócio dele está seguro ou não, se o ambiente dele está seguro ou não, se tudo que ele está aplicando, né, as políticas de segurança, se a equipe de segurança está tendo um bom trabalho lá, está se garantindo. Né? Então,
você vende um black box, onde eles não vão te passar nenhuma informação, vão te passar só o nome, o domínio, por exemplo, e a partir disso, só o URL, a partir disso você tenta invadir aquele ambiente, né? E na maioria das vezes, né, na verdade, todos os pentest black box que a gente já pegou até hoje, a gente teve um sucesso aí, 100% de sucesso, com alto impacto, né, conseguindo comprometer todo o ambiente. Então, é algo bem interessante, eu vou ensinar essas técnicas no decorrer do curso. White box é o contrário, é quando você tem conhecimento total sobre o ambiente. Aí você fala, mas como assim eu vou fazer um pentest, mas eu já tenho conhecimento total do ambiente? Um exemplo, uma aplicação web. Então, o cara quer fazer um teste, uma aplicação web, porque ele vai lançar essa aplicação em breve, e aí ele pede um pentest, por exemplo, white box, que é o quê? Você tem acesso à página, você tem conhecimento sobre tudo que está executando naquela aplicação, às vezes você tem até login e senha, e você faz testes tanto sem logar quanto logado para ver se você encontra vulnerabilidades dentro do painel e tal. Então, existe vários tipos de testes que você pode fazer white box. Você pode fazer um white box também alocado dentro de uma empresa para fazer um teste específico, onde eles já querem passar todas as informações para ver até onde você consegue ir com aquele acesso, você consegue comprometer, escalar privilégios a partir disso, enfim. Tem o Gray Box também, que são um teste onde você tem um conhecimento parcial, você não tem um conhecimento total, mas também não tem nenhum conhecimento, você tem algum conhecimento sobre aquele ambiente. Então, um exemplo disso seria você fazer um teste da perspectiva de um funcionário, por exemplo. Então, você tem um conhecimento parcial sobre o ambiente, sobre aquela máquina, você tem só uma estação de trabalho daquele usuário, daquele funcionário. E aí você tem como objetivo tentar comprometer, ganhar acesso administrativo e comprometer outros ambientes que tem nessa mesma rede, ok? Nós temos também testes internos e externos, né? O teste externo é quando a gente faz a partir da internet, tá? Então você não precisa estar alocado no cliente, você faz de qualquer lugar que você tiver, você faz o teste externo. E o teste interno é quando você está alocado no cliente, tá? E o interno geralmente é white box, gray box, mas pode ser black box também. Um exemplo disso é você fechar um pentest interno e na hora que você chega no cliente eles não te passam nenhuma informação, te passa só um cabo de rede ou às vezes um acesso Wi-Fi e a partir disso você tem que tentar se virar. Ou às vezes não passa nada, às vezes é um pentest Wi-Fi, enfim, depende muito do escopo que você vai atuar, ok? E tem também os pentests que você pode vender, pentest wireless, pentest em redes, pentest em aplicação, pentest em infra, pentest web, enfim. E tem os ataques de engenharia social, que seriam os ataques onde você vai atacar o fator humano, né? Você vai tentar explorar ali persuadir o usuário, né, o funcionário, para conseguir credenciais ou para conseguir fazer ele executar um arquivo, enfim, são ataques de engenharia social. Você pode vender esse serviço à parte, a empresa te contrata só para fazer ataque de engenharia social, ou você pode incluir isso dentro do pentest. Ou muitas vezes isso vai ser colocado fora do escopo do pentest. Então às vezes o cliente vem, fecha o pentest, coloca no black box externo, mas você não pode usar engenharia social. Então ele te veta sobre o uso de engenharia social. Então é tudo muito relativo, vai de acordo com a necessidade do cliente. Nós iremos ver isso um pouco mais à frente. Bom, o pentest não é você simplesmente pegar uma penca de ferramentas e sair executando. Tem toda uma metodologia, né? Então essas metodologias são basicamente manuais de boas práticas que você deve seguir na execução do seu pentest, né? Então aqui tem as mais conhecidas, por exemplo, PTIS, OASP, OSSTMM, NIST. Então tem várias aqui e inclusive algumas dessas basicamente todas essas às vezes são pedidas num pentest, né? Dependendo do tamanho do pentest que você vai fazer, num banco, por exemplo, no governo, enfim, na hora de você fechar o pentest, eles vão pedir que o pentest esteja de acordo com as metodologias tais. Então é importante você ler e conhecer um pouco sobre essas metodologias, ok? Porém, não é obrigatório você seguir uma metodologia dessa, né? Isso aqui é só um direcionamento, uma boa prática que você pode fazer.
Tá? Com o tempo você pode acabar criando uma metodologia própria ou se baseando em alguma metodologia, melhorando ela, adaptando ela para a sua necessidade, ok? Aqui, por exemplo, é um exemplo do PTS. Então, o PTS, por exemplo, ele dá aqui 7 fases para você executar um pentest. Então, preparação, que seria essa fase comercial, você conversar com o cliente, você fechar o contrato, fazer toda essa parte burocrática. Depois vem a parte técnica, que seria coleta de informações, modelagem, análise de vulnerabilidade. A exploração só ocorre na 5ª fase, ou seja, muita gente acha que o pentest você já começa explorando sistemas. Na verdade, você vai ter 5 fases, você vai ter 4 fases antes de explorar um sistema. E depois que você explora o sistema, você ganha um acesso ao sistema, o pentest também não acaba ali. Você tem que ir a fundo e tentar encontrar a informação que o seu cliente deseja. Então você faz a pós-exploração. Um exemplo disso, você invade um sistema, por exemplo, de RH e consegue acesso àquele servidor do RH. E aí você pode apresentar isso para o cliente e falar, eu invadi seu sistema e tenho acesso ao RH. Aí ele pode virar para você e falar, legal, mas informação minha que eu tenho, que me preocupa, que são as informações da minha rede interna, as informações de todo o core da minha empresa, está lá no meu Windows Server dentro da minha rede, que não está exposto diretamente à internet. Entendeu? Então, não teve nenhum impacto esse pentest. Por isso que é interessante você estar alinhado com o que o cliente espera, né, para que você consiga atingir isso. Então, um exemplo desse, quando você chega na exploração, você chegou até o RH, aí você faz a pós-exploração para escalando privilégios, pulando de sistema em sistema, até você conseguir chegar ao core da empresa, até você conseguir chegar à informação de alto impacto aí para essa empresa, ok? E por último, você vai escrever o relatório e fazer a apresentação, né? Apresentar os resultados para o seu cliente. Nós iremos falar dessas fases aí em separado durante o curso, nós teremos módulos específicos para cada uma dessas fases, ok? Aqui é um exemplo de uma metodologia que eu utilizo, né? Então, por exemplo, a primeira fase, preparação, a segunda fase, coleta de informações, terceira fase, varredoria e enumeração, que essa coleta de informações é obter o máximo de informação sobre o alvo, né? Isso é muito útil em pentest black box. Depois vem a parte de varredura, que é você identificar portas abertas, serviços ativos, enumeração, que é você identificar mais informações nesse serviço, possíveis falhas, versões, enfim. Identificar vulnerabilidades, que seria a 4ª fase. Nessa fase a gente vai fazer uma análise manual, não é nada automatizado, e essa análise manual você vai identificar essas possíveis vulnerabilidades para posteriormente explorar. Aí vem a 5ª fase, que é a exploração em si. A 6ª fase, que é a pós-exploração, que é escalar privilégios, é conseguir pular de sistema para outros sistemas até chegar onde você quer. E por último, escrita de relatório. Então, basicamente, essa é a metodologia que a gente adota na DSEC, que é baseada no PTS, ok? E aqui a importância do pentest, né? Por que uma empresa deve contratar um pentest? Por que as empresas compram pentest, né? Então, testar controles e implementações. Então, um exemplo disso, a empresa foi lá e investiu milhões em soluções, em caixas, em appliances de segurança, DS, PS, firewall, tudo isso, e continuou vulnerável, né? Eu já fiz pentests onde a empresa tinha 3 empresas dando consultoria de segurança lá, eles tinham tudo quanto é tipo de produto e soluções de segurança que vocês imaginarem, e mesmo assim foi possível comprometer todo o ambiente. Então, quando você apresenta o relatório, eles entendem a importância que o pentest teve, né? Porque às vezes eles estão investindo de forma errada, né? Ou investindo no lugar errado. Então, você pode fazer o pentest para testar controles e implementações, o que já foi implementado, você vai lá e testa para ver se realmente está seguro, ou você pode fazer o pentest antes da empresa fazer um investimento em segurança. Assim você sabe exatamente onde precisa investir corretamente com segurança, né? E identificar problemas de segurança antes que um atacante faça isso, né? Então, quando você faz, por exemplo, um pentest black box, você consegue ter essa visão, né? Você mostrar o impacto que um atacante real teria se ele comprometesse aquele ambiente. E um outro ponto é conformidade com normas de segurança.
Um exemplo aí é a PCI DSS, que é para cartão de crédito. Então, toda empresa que armazenar informações de cartão de crédito, ela precisa certificar, por exemplo, o PCI. E aí, o PCI exige que seja feita uma análise de vulnerabilidade a cada 3 meses e um pentest um pentest interno e externo por ano, tá? Ou sempre que houver qualquer alteração naquele sistema. Ou seja, isso gera também uma demanda para pentest, ok? Com isso, nós finalizamos essa aula e na próxima aula a gente vai aprender mais sobre a carreira do pentester e posteriormente entrar nessa fase aí de como conduzir um pentest, ok? Até mais, pessoal!